Você que está assistindo esse vídeo agora, você acredita em Deus ou você não acredita? Ou você é um agnóstico? Ou você não sabe? Vem comigo nesse vídeo, nessa discussão, que a gente vai ter umas ideias bem legais para discutir. Eu sou o João Vitor, sou estudante de psicologia, então nesse canal a gente tem uma abordagem mais psicológica / filosófica das questões. Então, com a questão de Deus, não seria tão diferente. Então, a ideia de Deus, ela surge na psicologia humana como uma espécie de apego a uma ideia superior, não é? Numa ideia de um ser superior que está de algum modo não só ajudando a gente, ou cuidando, ou até mesmo trazendo pestes em alguns momentos, ou mesmo coordenando os eventos, mas também que cria as coisas. Então Deus seria o criador de todas as coisas. Quando a gente tem uma fé desse tipo, para o cérebro, isso significa segurança. Então a gente olha para a imagem de Deus, a gente olha para a nossa fé em Deus e percebe isso como uma segurança psicológica muito grande, que de fato é. Imagina você ter a certeza ou fé, que fé é confiança, então você tem a confiança de que existe um ser superior que está cuidando de todos os eventos que acontecem, tanto a nível interior quanto no nível exterior. É uma questão muito segura do ponto de vista do cérebro. Por quê? O cérebro ele está sempre em conflito com a questão caos e cosmos, no qual caos é a perda de controle, é o desconhecido, e cosmos, obviamente, é a ordenação dos eventos, é a ordem, é a organização, é o conhecido. Então, psicologicamente, nós como indivíduos, a gente está sempre nesse confronto, no qual muitos poderiam chamar de zona de conforto, né? E a busca por uma melhora na vida, a busca por avançar. E a gente está sempre nessa espécie de dicotomia entre caos e cosmos. E bastante interessante que essa ideia de caos e cosmos, ela também surge ali um pouco depois de Cristo, mais ou menos 100, 200 anos de Cristo, com os maniqueístas, no qual existe a ideia de que existe dois deuses, né? O deus que é o Demagogo, né? Que é o deus ruim, e seria o deus bom. E esse mundo, ele é criado pelo deus mau. E a gente está aqui como uma espécie de castigo mesmo, como uma espécie de prisão. Então, para os maniqueístas lá da época de Santo Agostinho, por exemplo, a vida é de fato, o objetivo da vida seria simplesmente se livrar da vida. Literalmente morrer para uma vida nova. Então, essa ideia vem justamente por causa da dicotomia do mundo, que ao mesmo tempo parece ser maravilhoso de vários pontos de vista, da natureza, do nascimento, mas ao mesmo tempo da destruição, da morte, da miséria, da injustiça, da falta da justiça, do bem e do mal, sempre nessa espécie de conflito. E nós, como os indivíduos, a gente vive e se depara dentro dessas relações. Então, a gente nunca largou a ideia maniqueísta de um Deus bom e de um Deus mau. Simplesmente mudou de nome esses deuses, não é? Então, bastante engraçado que Jung diz que a gente nunca largou esses deuses antigos, esses deuses só mudaram os nomes e agora esses deuses rimam com ismo, certo? Alguns exemplos: comunismo, fascismo, capitalismo, etc, etc. Então, esses deuses antigos eles só mudaram de nome. Você pode ver que mesmo na estrutura, por exemplo, de alguém que seja comunista, seja capitalista, seja socialista, seja o que for, seja fascista, seja o que for, nazista, seja o que for, ele sempre está dentro dessa estrutura maniqueísta, do qual existe o bom, que é o lado que eu tô, obviamente, e no qual existe o lado que é o lado mal, o lado errado. E eu, como um bom herói, estou lutando pelo lado bom, ainda que eu faça atos errados, mas eu estou lutando pelo lado bom contra o mal.
E dentro disso existe obviamente a ideia de Deus, ou seja, Deus está do meu lado porque eu estou lutando do lado bom. E engraçado que isso acabou resultando em muitas guerras, né? Guerras religiosas, porque Deus está comigo, não está com o outro é o inimigo, o outro tem o Deus dele, eu tenho o meu, e a gente vai se degladiar aqui até a morte e ver quem vai sobreviver. Não é mesmo? Dentro de tudo isso, existe a ideia de Deus como o cosmos. Do ponto de vista psicológico, a gente sabe que a crença em Deus, a crença em um bem maior, ou um bem supremo, que Platão considerava como bem supremo, a gente sabe que essa crença fez com que a gente avançasse como espécie Homo sapiens. Tanto que isso é citado no livro Sapiens, né? O famoso livro Sapiens. Que essa ideia fez com que a gente avançasse como sociedade, porque se existe uma espécie de bem maior, então a gente está trabalhando por esse bem maior, seja a ideia de Deus, seja qualquer outra ideia parecida. Mas isso permitiu com que a gente tivesse uma espécie de visão mais ampla e saísse só da nossa tribo. Então, por exemplo, se existe um Deus que ele coordena tudo, então, portanto, esse Deus é criador. E ele criou todos nós, portanto, nós somos iguais por ter sido criado pelo mesmo Deus. E a hipótese de Nietzsche é que a moral e a ética, elas simplesmente se originam na religião. Então, o simples fato, por exemplo, de a gente não agredir alguém, de não matar alguém, de não fazer algum ato do tipo, é porque a gente tem enraizado no nosso cérebro essa ideia da moral religiosa. Então Nietzsche faz uma espécie de profecia no qual, com o declínio da religião, também haveria o declínio da moral. E isso é uma coisa bastante interessante, porque apesar dessa previsão de Nietzsche ter em algum ponto sido verdade, principalmente em países comunistas, a gente percebe que mesmo ateus, a gente conhece muitos ateus que são pessoas muito boas. Pessoas muito boas. É claro que, por exemplo, Nietzsche poderia dizer que, ainda que elas não tenham consciência, que recusam em Deus conscientemente, esses instintos morais religiosos estão já impregnados no cérebro dela, desde pequena, podemos dizer assim. Mas ainda assim, a gente sabe que vai muito além disso. É claro que, como a hipótese anterior, a gente nunca abandonou a crença nos deuses antigos, esses deuses só mudaram de nome. Então, eu até mesmo tenho um ensaio no qual eu faço uma brincadeira, mas que no fundo é verdade, não é uma brincadeira, mas eu falo que o deus dos cientistas é um deus chamado natureza. Então, os cientistas, de certa forma, idolatram esse deus chamado natureza, que eles não sabem bem o que seja, mas eles dão esse nome de natureza e está tudo certo. É um Deus que cria as coisas e faz as coisas acontecerem. Eles acreditam nesse Deus chamado natureza. Isso é fato. De certa forma, a mente humana, ela precisa da fé para conseguir funcionar. Isso independe se você acredita em Deus ou não. Você pode, por exemplo, um ateu, você pode fazer pesquisas. Um ateu ele pode não acreditar em Deus, mas ele acredita em alguma ideia superior e maior que ele. Por exemplo, um ateu, você pode perguntar para ele, são a minoria os ateus que são nihilistas, no sentido de não acreditarem em nada em absoluto, de não terem fé em nada e não ter confiança em nada. Inclusive, eu tenho a hipótese, Jordan Peterson também tem, de que o nihilismo é depressão. Simplesmente assim, é um nome que se dava para depressão. É um nome que Nietzsche deu, ou uma descrição que Nietzsche dá da depressão. Naquela época, que era uma coisa que não era falada, era chamada de melancolia, mas não era vista como uma doença. Então Nietzsche descreve uma doença chamada depressão. E com certeza Aaron Beck confirmaria, com aqueles 3 pontos, né, de que depressão é você pensar mal sobre você, pensar mal sobre os outros e pensar mal e de forma pessimista sobre o futuro. Então, niilismo é uma patologia desse ponto de vista. Então, mesmo os ateus, eles acreditam em algo. Eles têm fé.
Porque fé é confiança. Fé é confiança. Então você pode chegar num ateu e falar assim, pô, o que você espera, por exemplo, do futuro? A maioria provavelmente vai falar que a gente vai se tornar uma sociedade melhor, que a gente vai se desenvolver, vai ter avanços científicos, não é mesmo? Então mesmo os avanços científicos é uma espécie de confiança, é uma espécie de fé. Você tem fé que as coisas vão dar certo e não vão dar errado, de forma geral. E isso para o cérebro é uma maravilha. Por exemplo, imagina você, por exemplo, não ter fé nenhuma. Isso significa que você não confia que você vai sair na rua e conseguir sair de casa e voltar vivo. Isso é não ter fé. Você não confia em ninguém. Se você não tem fé, você não confia em ninguém. Tanto que a gente fala em boa fé, né? Esse cara tá de boa fé, tá de má fé. Porque fé é confiança. Se você não confia, por exemplo, você vai num mercado e você não confia que a pessoa que está lá te servindo, aquele empregado, está com as melhores intenções para com você e para com a empresa e para com a sociedade, como você vai comprar um produto? Seria impossível. Você não tomaria água da sua torneira se você não tivesse fé. Do ponto de vista do cérebro. Então, como eu disse, fé significa cosmos. Então, se a gente tem filhos de forma geral, quando a gente decide ter um filho, quando um filho não é um acidente, né, a gente tem fé. Tem filhos porque a gente tem fé. Que aquele filho vai crescer, que ele vai se desenvolver numa sociedade melhor, que ele vai ser melhor do que a gente, não é mesmo? Que ele vai ter um legado melhor do que a gente teve, que ele vai sofrer menos do que a gente sofreu e que ele vai ter um futuro melhor. Então, ainda que uma pessoa não tenha nenhuma religião, nenhuma fé, eu, por exemplo, não tenho religião nenhuma, não tenho fé nesse sentido religioso, mas eu tenho confiança, eu tenho fé no sentido psicológico, porque eu acredito que eu vou ter um futuro muito melhor, que eu vou ter uma vida muito melhor do que eu estou tendo agora, e eu confio no meu próprio potencial, não é mesmo? Então, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma fé, ela, de certo modo, ela precisa ter fé, confiança, para que o cérebro dela funcione bem. Porque um cérebro que não tem confiança em nada, que não tem fé, nem que seja uma fé num futuro melhor, é um cérebro extremamente ansioso. Um cérebro extremamente ansioso é um cérebro que não funciona bem. Então a gente sabe disso. Então Deus, dentro de toda essa visão, é simplesmente um elemento, o que Jung chamava de imagem psíquica, como se fosse um higher self, como se fosse o grande self, né? Como a imagem de Jesus Cristo, por exemplo, que quando a gente vê aquela imagem, a gente de certa forma sente a gente parece que impele, assim, a gente tem uma sensação de que a gente deve ser melhor. Quando a gente olha para a imagem de Jesus Cristo, quando a gente ouve sobre Jesus Cristo, a gente sente que a gente devia ser melhor. Não é interessante isso? Mesmo que a gente não seja religioso. Porque isso é o self, isso é o exemplo. Então, psicologicamente, a gente ter a confiança de que as coisas estão controladas por uma inteligência muito superior à nossa é algo que permite a gente ter um bom funcionamento no dia a dia do nosso cérebro e que a gente não fique extremamente ansioso e deprimido. É claro que eu não quero dizer que pessoas que não têm fé nesse sentido religioso da coisa, como eu disse, não vão se dar bem nesse sentido do cérebro. Sim, vão performar bem, mas em alguma coisa elas precisam acreditar. Então Deus, nessa perspectiva, muitas vezes é visto como o grande pai, que é, obviamente, uma importação do deus Odin, ou de Zeus, mas principalmente de Odin, porque Odin significa também, é aquele que representa a imagem de sabedoria, de cuidado, é o arquétipo do pai, do grande pai, cuidador e organizador, e até mesmo criador das coisas. Então a gente acaba importando essa ideia de Odin, que é claro que é uma ideia muito mais antiga do que isso, mas a imagem de Deus como aquele antropomórfico barbudo sentado no céu com um cajado é a imagem de Odin. E o interessante é que na maioria das pessoas, Deus é uma imagem psíquica tão interessante e tão psicológica
que as pessoas não veem como uma realidade mesmo. Por quê? O que isso significa? O que eu quero dizer? Se Deus é real, isso significa que a nossa alma é imortal e é real. Se a alma é imortal e é real, então a gente tem uma espécie de destino eterno dessa alma. Se existe destino eterno, então é muito provável que exista mesmo aquilo que Jesus define como sendo inferno e o céu. Se existe o inferno e existe o céu, basicamente, significa que a nossa alma está em jogo todos os dias. É como na famosa balança egípcia, no qual se o seu coração não for mais leve do que uma pena, você não vai entrar no céu e você vai ser condenado ao inferno. Se o seu coração na balança egípcia for mais pesado do que uma pena, você vai direto para o inferno. O inferno egípcio, claro, mas é uma imagem psicológica, obviamente. É uma imagem psicológica. Mas, se você de fato acredita que Deus é real e agente, então sua alma é imortal, existe um destino eterno, existe céu e inferno e a sua alma está em jogo todos os dias. Isso significa o quê? Se você errar muito e o seu saldo final da sua vida for negativo, você pode ganhar uma passagem só de ida para o inferno. E isso é uma questão extremamente séria que as pessoas não pensam no dia a dia. Elas têm trabalhos normais, muitas vezes são criminosos, que acreditam em Deus, mas eles não têm essa imagem diária de que a alma deles está em jogo entre céu e inferno. Mais uma vez, entre caos e cosmos. Se as pessoas de fato acreditassem em Deus, como os santos acreditavam, todo dia a pessoa sabe que a alma dela está em jogo entre céu e inferno. Então, muito por isso, os santos eram santos. Porque, para eles, Deus era tão real quanto o amigo deles que eles conversavam no dia a dia. Quanto o pai dele, quanto a mãe dele. E se Deus era tão real assim, a alma dele também era tão real quanto a roupa que ele vestia. E o destino da alma dele, e céu e inferno, era tão real para ele quanto a padaria que ele visitava, quanto o mercado que ele ia, quanto, sei lá, a universidade que ele frequentava. Céu e inferno era tão real quanto esses locais. Por isso, aquela, de fato, dedicação a essa questão fundamental entre céu e inferno. O que prova que, na maioria dos casos, as pessoas têm uma fé em Deus, mas só como imagem psíquica, não como uma realidade contundente. Porque como realidade contundente significa que a alma dele está em jogo. E sinto informar, mas a maioria dos religiosos não acreditam com esse nível de profundidade que a alma deles está em jogo entre céu e inferno. Só acreditam no nível do diálogo, no nível do discurso. Porque se assim fosse, todos os religiosos seriam perfeitos. Você fala, mas a gente peca, a gente não é perfeito. Sim, mas quando Jesus, próprio Deus, define que você vai para o céu e inferno, não existe exceção de, nossa, por ele não ser perfeito, não vai para o inferno. Não, você vai para o inferno. Se isso existir. Então, existindo o inferno, existe esse embate entre caos e cosmos. E o debate mais fundamental nem é tanto a crença em Deus, mas o degladiar diário entre o caos e o cosmos. Então, pessoal, por hoje foi isso. O vídeo ficou longo. Espero que tenha gostado, espero que tenha dado para entender. Não estou criticando nenhum religioso, não estou criticando que você acredita em Deus. Eu só quero dar uma camada a mais à sua compreensão dessas questões e a gente fazer uma discussão aqui salutar e saudável sobre essas questões, como a psicologia está diante dessas grandes questões filosóficas. Então, por hoje foi isso. Não se esqueça de ver os outros vídeos e se inscrever. E eu te vejo no próximo.